Olá! Prometi esse vídeo para vocês e não podia deixar de gravar. Hoje nós vamos falar sobre desmame. Eu vou contar um pouco da minha história. Gostaria que vocês interagissem comigo aqui nos comentários. Falassem como está sendo a experiência de vocês também com desmame ou como foi, se você já tiver passado por isso. E se você não me segue ainda aqui, quero que você se inscreva no meu canal, por favor, isso me ajuda muito. Ative as notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber um aviso aí no seu celular. Se você me acompanha há mais tempo, você já deve ter visto um vídeo que eu gravei há mais de um ano falando sobre esse tema, sobre as minhas dificuldades no início da amamentação e até sobre o tema do desmame mesmo. Posso falar que o desmame de Stella foi bem gradual, mas um pouco diferente do que eu gostaria que tivesse sido. Então eu vou contar um pouco para vocês dessa história. Tudo começou quando ela nasceu, que começou a amamentar, e aí aquilo que todas as mães, ou quase todas, né, vivem: dor, fissura. Eu tinha muitas fissuras, foi bem difícil assim nos primeiros meses. Meu peito ficava muito machucado, sangrava muito. Eu tinha uma consultora de amamentação, graças a Deus, é Mari, do Peito Materno. Se você não conhece, dá uma olhada lá no Instagram dela, que foi quem me salvou várias e várias vezes. A pediatra de Stella também me ajudou muito, Raquel Matos, e Zoed Bittencourt, que é do banco de leite aqui do estado onde eu moro. Então eu tive alguns anjos nesse início que me ajudaram a seguir firme com a amamentação. Eu tinha hiperlactação, produzia muito leite, e Stella mamava bastante também. Então, quanto mais ela mamava, mais estímulo de leite tinha para a produção de leite, né? Quando finalmente as fissuras se acalmaram, eu comecei a enfrentar o desafio das mastites. Eu tive muitas mastites ao longo do meu processo de amamentação. Foram 5 pelo que eu me lembre. Tinha que tomar antibiótico, né? Enfim, foi bem difícil, porque eu sentia muita dor. Antes de amamentar, fazia a massagem para desempedrar e ela sugar o leite, né? E esvaziar. Então era bem sofrido. Estela estava com 1 ano e 1 mês e estava muito sofrido, e eu decidi que aquilo não estava fazendo bem pra gente. Eu estava sofrendo muito para amamentar e que eu ia parar, né? Meu marido já falava: isso não tá legal, isso não tá certo, tá muito sofrido. Eu queria continuar a insistir por um tempo, mas nesse momento, quando eu tive essa mastite, ela com 1 ano e 1 mês, eu decidi que ia parar. E aí comecei nunca tomei, não tive coragem de tomar aqueles remédios, mas eu lembro que eu tomei um chá, que acho que é chá de sálvia, que minha consultora me indicou, para reduzir a produção. E, para minha grande surpresa e alegria, a minha produção se estabilizou. Então eu parei de produzir muito leite, também porque diminuía a quantidade de mamadas, né, a oferta para Stella. Minha produção se estabilizou e aí eu desisti de parar de amamentar e segui amamentando em livre demanda, né? Mas como eu já tinha voltado a trabalhar, ela acabava mamando menos. Ela mamava quando me encontrava, passou a ficar assim mais ou menos na hora que acordava, quando eu voltava do trabalho e antes de dormir. E isso também ajudou, óbvio, a produção a diminuir e estabilizar. Quando Stella estava prestes a fazer 2 anos, eu engravidei novamente. E eu já tinha lido em vários lugares que não tinha problema continuar amamentando grávida. Então eu continuei amamentando. Mas chegou um dado momento que começou a ficar sensível também esse momento, porque eu sentia dor e tudo mais. Então eu decidi que eu ia começar um desmame gradual durante a minha gestação, porque eu não estava com coragem de fazer a amamentação em tandem, que é amamentar os 2 bebês ao mesmo tempo, por conta do meu histórico já com a amamentação de Stella. Por ter sido um processo muito sofrido, eu tinha muito medo de ser novamente e eu estar amamentando 2 crianças. Então eu decidi que ia parar novamente, né, e comecei o desmame gradual. Stella começou a mamar só antes de dormir, e pra mim era muito tranquilo, né, amamentava ela antes de dormir. Nos dias que meu esposo colocava ela pra dormir, ela não mamava, né, tava tudo andando conforme previsto. Mas em junho de 2023, eu perdi o meu bebê. E foi um processo muito sofrido, como vocês podem imaginar. Eu já ia pro 4º mês de gestação de Vicente, era um menino. Estela voltou a mamar, não sei se ela sentiu que eu estava precisando dela, né? Mas realmente amamentá-la me ajudou muito, porque esse momento de conexão com ela me acalmava. Então foi um período que eu sofri muito e a amamentação me ajudou a acalmar meu coração. Minha filha foi fundamental para o processo de superação da perda do meu filho. A amamentação me salvou nesse momento, né? Assim, do sofrimento. Eu sofria, mas menos do que se não tivesse ela ali comigo nos momentos em que a gente estava junta para ela mamar. E eu desisti
de parar mais uma vez e seguir amamentando até engravidar de novo, né? Eu engravidei já algumas vezes depois de perder Vicente, mas esse assunto fica para outro vídeo. E como eu já havia tido algumas perdas, os meus médicos, tanto o mastologista quanto o obstetra, me orientaram a não amamentar durante a gestação. Então, por que eu falei que não foi como eu gostaria? Porque, querendo ou não, houve uma parada abrupta. Quando eu engravidava, eu suspendia a amamentação. Da última vez que eu engravidei, eu sentia muita dor para amamentar. E Estela percebia isso, né? Que ela já tá grandinha. Ela vai fazer 3 anos agora em abril. E ela sentia que eu tava sofrendo. E eu ficava muito dividida, porque ao mesmo tempo em que eu não queria colocar em risco a minha gestação, né? Eu não queria fazê-la sofrer com a interrupção abrupta da amamentação. Mas acabou que ela foi se acostumando com a ideia de mamar cada vez menos. Eu fui aceitando que talvez essa gestação fosse o empurrão que eu precisava ali para encerrar esse ciclo, que eu queria que fosse encerrado de forma natural, quando ela quisesse, né? Mas infelizmente não pôde ser assim. Cada um tem uma história, essa foi a nossa história. Eu sinto que não foi traumático para Estela. Realmente eu sinto isso do fundo do meu coração, assim. Eu acho que foi muito mais traumático para mim do que para ela. Foi devagar, né? Essa é a parte boa. Não foi uma coisa, vamos parar, vou tomar um remédio e vou parar aqui agora. Não tô criticando quem faz isso, tá, gente? Foi só uma escolha que eu fiz de não fazer dessa forma. Eu acho que eu consegui atender a essa minha expectativa. Estamos encerrando esse ciclo. Ela ainda pede de vez em quando e eu ainda dou, mas que é difícil. Quem tá desmamando sabe que é um momento muito especial entre mãe e filha. Não sei se eu vou viver isso de novo, né? Eu não sei se eu vou ter outro filho que mame. Então é difícil desapegar dessa conexão que é surreal, é única. Foi tão difícil conseguir fazer ser prazerosa na minha jornada, porque no começo era bem sofrido amamentar. É difícil me desligar desses nossos momentos. Mas está fluindo super bem, ela já não pede mais com frequência, raramente ela me vê trocando de roupa, ela lembra e pede, mas assim, na hora de dormir ela não pede mais. Antes eu dava sempre que ela ia tomar vacina, ela já não pede mais, quando tá dodói, não pede mais. Então assim, nós criamos um ambiente de amor para que esse desmame acontecesse. Esse vídeo não é um vídeo para dar dicas sobre desmame, porque eu acho que é muito individual esse processo, mas para contar a minha história, porque eu sei que outras mulheres podem se identificar ou conhecer alguma mãe que esteja passando pela mesma situação e pode se identificar também com a minha história. Então é isso, gente. Se você está passando por isso, pelo desmame, sinta meu abraço. Eu sei que é desafiador, que é triste, mas também é uma nova fase que vocês vão recomeçar juntos, né, de criar novos momentos de conexão, novas formas de se vincular. Ter um filho é isso, é viver descobrindo novas formas de se conectar. Conforme eles vão crescendo, a gente vai descobrindo novas maneiras e é muito bonito viver essas transformações. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você está passando pelo desmame, me conte aqui nos comentários a sua experiência, vai ser muito bom pra mim conhecer sua história também. E um beijo no coração de vocês, espero vocês aqui no próximo vídeo.